Oi, amigos! Tem um tempo que eu tinha visto na Netflix dois filmes mais adolescentes que eu queria acompanhar e não tinha tido tempo. Então eu parei para assistir e trouxe aqui para a gente debater um pouquinho sobre eles. O primeiro é o Ainda Estou Aqui. Ele traz a história de amor entre Tessa, interpretada por Joey King, uma adolescente solitária que utiliza da fotografia para se expressar, e Skyler, interpretada por Kylie Allen, um jovem atleta sensível e culto que acabam se esbarrando por acaso e se apaixonam perdidamente no verão todo. Mas esse momento perfeito do amor do verão não dura muito, porque depois de uma discussão, eles acabam sofrendo um acidente e Skyler morre. Não é um spoiler, tá? Porque isso já começa no comecinho do filme, então não me xinguem por conta disso. A Tessa sobrevive, ela passa por uma cirurgia no coração e depois que ela acorda, ela começa a viver um luto intenso e algumas questões sobrenaturais que levam ela a crer que o Skyler está tentando se comunicar com ela de alguma forma. O longa é contado através de duas linhas cronológicas, então aquele famoso vai e vem que a gente está acostumado em alguns roteiros, que apresenta o presente da Tessa sofrendo e sobrevivendo ao luto, que traz ali umas cores mais pesadas, né, algo mais dramático, e o passado, que não é tão longe assim, né, na história, mas de quando ela e Skyler se conheceram e como que esse relacionamento começou. E isso a gente consegue perceber com cores mais vivas, né? Então a direção trabalhou isso muito bem. E aí fica tranquilo pra gente distinguir os momentos, porque é tudo bem detalhado. E eu achei isso legal no roteiro, foi bem encaixadinho, pra gente entender como que se passou, né? Todo esse romance até o acidente. Ai, gente, precisava matar o menininho no filme? Fiquei chateada. Fora que esse romance deles é embalado por uma música bem antiga, Never Tears Apart. Fica tão bonito. E o filme traz uma lembrança, né, para os mais antigos vão lembrar da referência de Ghost e um pouquinho também de PS Eu Te Amo. Mas a gente acompanha essa química do casal, essa paixão juvenil, mas que realmente apresenta um amor de verdade. E os dois protagonistas trazem um passado complicado com família. O Skyler tenta negar ali o divórcio dos pais, ele tenta de alguma forma acreditar que eles vão ficar juntos, e a Tessa tem um passado mais complicado, né? O pai abandonou quando ela era pequena e a mãe também, enfim, ela acaba sendo adotada por um casal, que aliás o cara foi ex-marido da mãe dela, e ela passa por alguns conflitos e ela acredita que ela sempre vai ser abandonada, porque ela passou por alguns lares adotivos, então acaba sendo difícil para ela ter uma relação. E o Skyler tenta de alguma forma ir melhorando essa visão dela sobre a vida. E o filme vai trazer essa reflexão, né, sobre o luto e uma grande paixão na adolescência, até que ponto trabalhar isso ao longo dos meses, né? A gente sabe o quão difícil é passar por um luto e como enfrentar esse momento. E dá para perceber que o Skyler a toda hora ele tenta encontrar a Tessa de alguma forma para mostrar para ela um recado, e que a gente descobre lá no final do filme. E eu achei a construção muito boa, mesmo sendo um filme, né, mais adolescente. A Joey é maravilhosa sempre, o olhar dela, né, transmite muita coisa. Então a química entre os dois achei muito boa, o roteiro, as amarrações. Eu gostei, desse eu gostei. E olha só, ele é baseado no livro homônimo de Mark Klein, que também ajudou a escrever o roteiro do longa. E o Klein conta que ele teve a ideia para a obra a partir de um episódio que ele mesmo viveu há pouco mais de 15 anos. Na época, ele também perdeu a namorada num acidente e começou a ter algumas visões sobrenaturais. E passou a imaginar que esse amor poderia realmente durar além da vida. E ele logo começou a trabalhar em um livro a partir dessa ideia. E o conceito foi tão bem aceito que ele virou um filme, né? Então tá aqui essa minha dica, vale a pena acompanhar até o final para entender qual o recado do filme sobre como a gente pode superar um luto. Ainda estou aqui na Netflix. A minha segunda dica que eu assisti, quero debater um pouquinho com vocês para saber o que vocês acharam, é Através da Minha Janela. Ele traz a história da Raquel, que mora com a sua mãe, ela tem vizinhos ricos. Eles são 3 irmãos e ela é apaixonada por um deles, o Ares Hidalgo, que é um jovem mais misterioso. A Raquel não lembra do dia que ela começou com essa obsessão por ele, mas ela sempre observa ele pela janela, sem nunca ter falado com ele, imaginando que é algo que ele esconde, que tem algum mistério,
e que sim, ela poderia ficar com ele de alguma forma. Ela é tão stalker, tão doida, real, que ela fica procurando fotos dele pela internet e vai salvando no computador. Até que um belo dia, ela percebe, ouve um barulho ali na janela dela e percebe que ele tá ali no quintal usando o Wi-Fi dela. E assim é o primeiro momento entre os dois. Depois disso, eles passam a se esbarrar em lugares inesperados. Tem uma hora que ela meio que começa a seguir ele, ou a gente fica na dúvida se ele que tá seguindo ela. Vira uma confusão, até que realmente eles se entregam a essa paixão. E se entregam mesmo a essa paixão. Ele é uma paixão adolescente, mas que traz umas cenas calientes ali de sexo mesmo entre os dois. O Através da Minha Janela é uma adaptação espanhola do livro da Ariana Godoy, uma popular escritora venezuelana especializada em histórias românticas. E a gente traz ali aquele velho clássico clichê da menina quietinha, com poucos amigos na escola, do jovem rico, popular, a paixão entre eles e como enfrentar esses probleminhas básicos nessa relação. Eu confesso que eu fiquei esperando um pouco a mais, porque tem um momento que ele afirma que não pode ficar com ela, né? Que eles não podem ficar juntos. Tem uma cena ali que ele até sofre na hora que ela vai embora. E eu fiquei aqui pensando, deve ter alguma coisa ali, né? Por que ele tá sofrendo? Por que realmente eles não podem ficar juntos? Decepcionante quando eu descobri o que era. E basicamente o filme inteiro vai passando assim, não tem uma grande história ali por trás, não tem um grande momento de você fala, nossa, chocante. Não, vai passando entre as cenas de sexo entre eles, tentando se descobrir nessa adolescência, o trabalho, a família rica, ele tendo que assumir a empresa do pai, que o pai querendo que ele vá estudar fora. Enfim, realmente eu li algumas críticas e também não é uma coisa assim que eu falei, nossa, estava esperando mais desse filme. Mas é aquilo, né? Eu sempre falo, assiste também para vocês terem a percepção de vocês. E detalhe, né? O filme tem tipo 1h50 e poucos. Não precisava de tudo isso, dava para ter reduzido um pouquinho mais. Mas, para o desespero de alguns críticos, sim, a Netflix já confirmou que vai ter uma continuação nesse filme. Não sei se eles estão tentando virar aí uma franquia tipo a Barraca do Beijo, né? Que a gente ficou esperando para saber o que ia acontecer com o casal. Mas é isso, teremos sim continuação de Raquel e Ares. Não tem data ainda, tá? A gente só soube dessa especulação porque surgiu aí na mídia, né? Todo mundo querendo saber se é ter ou não. E muitos estão comparando aí a uns 50 tons de cinza juvenil. Então fica essa dica de Através da Minha Janela para vocês assistirem. E deixa aqui nos comentários, vamos debater um pouquinho sobre esse filme para saber se vocês também tiveram a mesma percepção que a minha.